Olá, boa noite, como estão? Sejam bem-vindos. Olha, então, estão bem? Devem estar bem, não é? Deixa-me só ver aqui uma coisa. Continua. Olá, boa noite, como estão? Estão todos bem? Estão felizes? Olha, eu escrevi, estava aqui a falar e eu escrevi, eu acho que é a 178ª. Não é, meninos? Ou vejam aí, porque eu escrevi. E esqueci-me de repente. É o cansaço. Estou cansado. Esqueci-me. É a 8ª? É? Pronto, é a 8ª. Então, Íris Ferreira, tudo bem? Não faças nada. Cláudia Figo, muito boa noite. Ana Carvalho, boa noite. E Mónica Gomes, boa noite. Maria José Gomes, boa noite. Rosária Santos, boa noite. Lúcia Maria Santos Maria, boa noite. José Almeida, boa noite. Andrei Henriques, boa noite. Então ninguém disse é a 180. 178ª jornada de oração. Bem-vindos à 178ª jornada de oração. Júlia Marques, boa noite. Filipe Andreia, está tudo bem por aí, Filipe Andreia? Fátima Bajoco, boa noite. Cláudia Figo, ainda continuas bem? Lourdes Tavares, boa noite. Graça Carvalho, boa noite. Teresa Neto, boa noite a todos. Um abraço, diz ela, para vocês e para mim. Mais alguém? 178ª. Já, obrigado, José Almeida. Dete Margarida, boa noite, estás bem? Tenho que perguntar todos os dias se estás bem. Diolinda Gonçalves, também está tudo bem por aí. Ana Paula, está tudo a ser tratado. Nancy, está bem? Fernanda Godinho, como está? Boa noite, minha cara amiga. Rui Carvalho, boa noite. Todos, muito boa noite. Então, já viram novamente, repetidamente, o direct de ontem? Ou não viram? Maria Coutinho, boa noite, um abraço também. Ela manda um abraço para todos. Conceição Ribeiro, tenho um Salvador doente. Então porquê é que o meu afilhado está doente? É o Leonardo, mas... Não é o Leonardo, eu sei. Mas porquê é que esse está doente? Filipa? Mas estás cansada. É de trabalho. E se não vimos todos? Karina Domingos, boa noite. Pronto, estás bem? E o Pedro também? Então fico satisfeito dele. Fátima Saraiva, boa noite. Também. Então porquê é que o Lourenço está bem? E porquê é que o Salvador está adoentado? Não tem Covid, pois não, Nina? Graça Gaspar, boa noite. Pois não, a Filipa? Boa noite, Alzira. Elizabeth Alves, boa noite. Um abraço de luz. João Gabriel, boa noite e um abraço de luz. Clara Fonseca, um abraço de luz muito grande. São Abelar, boa noite. Vai tudo bem, São Abelar? Teresa Neto, está a mandar beijinhos para toda a gente. Alfredo, boa noite, Fernando. Cumprimentos a todos. O Alfredo também manda boa noite a todos e cumprimentos a todos. Assim é que é. Então, pensaram um pouco ou refletiram? Ainda não vi, quero ver com sossego. Acho bem, e é com sossego que tem que se ver. Susana Roque, boa noite. Adete Margarida, estão todos bem? Está bem, ainda bem. E devem fazer cuidado. E a Filipe ainda não me disse. Está todo congestionado, teve má disposição, constipado. Está bem, pronto. Então que a constipação seja uma constipação e não seja mais nada. Maria Ramalho, boa noite. E o Fernando, como vai?
Hoje vou um bocadinho cansado. Nem sei se tenho Covid, sei lá, 19. Mas eu tinha que ter o Covid 20, já estamos no 20. Fátima Saraiva, não havia ter nenhum. Ai, pensa em tudo, Filipe Andreia. Sim, senhora. Todos presentes. Boa noite, disse a Maria Ramalho e a Fátima. Um abraço, António Luís. Susana Roque. Boa noite também para todos. Então, uma pessoa ainda não ouviu outra vez porque era ouvir com muito cuidado. Então, ouve amanhã, porque amanhã não há direto. Podem ouvir o direto de ontem, está bem? Celestina Antunes, boa noite. Um abraço, Luz. E hoje, o que é que vamos fazer? É engraçado eu estar-vos a perguntar para ver se vocês dizem. E eu, o que é que vou fazer? Hoje vamos fazer. Além da jornada de oração, não é? Vamos fazer alguma coisa? O que é que vamos fazer hoje? O Círculo de Fraternidade está a dizer olá a todos. E todos devem estar a dizer olá, Círculo de Fraternidade. Alzira Santos, boa noite. Vamos. Uma pergunta para uma reflexão. Anabela Menezes, como estás? Bem, para hoje não aconteceu nada, só morreu mais umas pessoas, outras ficaram infectadas, outras estão satisfeitas porque não estão infectadas, mas nunca podemos dar nada por seguro, por isso não podemos dar nada por seguro, temos que estar sempre atentos. Abraço, Luz Mário Henriques. Olá, Ritinha, Rita Muniz, Anabela Menezes. O que é que o Presidente da República afinal hoje disse? Porque eu não o ouvi. As minhas melhoras era ter ficado, era deitar e acordar daqui a 3 dias. Mas isso depois parece que tenho Covid e ainda me levavam para o hospital, intubavam-me e tudo. Ai, que horror, só de pensar nisso. Pois está tão mal, está a Filipe Andreia. Tens que dizer ao Jorge para ter cuidadinho e para todos terem cuidados aí em casa. Houve uma pessoa que disse olá para o Círculo de Fraternidade, está bem. Olá, boa noite a todos. Sim, senhora. Já estamos todos, então ninguém fez a pergunta, tenho que eu aqui ir à procura de uma coisa qualquer. Não é o Santo Frufru. A Frufru é a Santa, que é uma santa muito antiga. O santo é o São Francisco, que é um santo também muito antigo. Não existe nenhum santo frufru. É a Santa Frufru. A Santa Frufru vai mais ou menos. Vai para mais do que para menos. Então, mas podes-me vir visitar, Rita Muniz, pelo espelho. Não vi, ninguém viu. Pois, isso é o que estamos a fazer todos os dias, Maria Ramalho. É que os nossos governantes se entendem porque eles estão tão descontrolados, mas por acaso nota-se perfeitamente que eles estão descontrolados. Até os médicos andam um bocadinho descontrolados, embora saibam mais da doença, mas também não sabem muito bem como vão fazer as coisas. Vês? Eu não posso apanhar o vírus, está aqui uma pessoa a dizer. Não posso apanhar o vírus. Portanto. Sim, senhora. Então ninguém diz nada? Tenho que eu dizer. Então eu vou dizer, já que ninguém diz. Mandam-me uns coraçõezitos, mandam umas coisas assim. Então eu vou mexer aqui nos meus papéis, que às vezes eu, nos meus papéis, consigo perceber exatamente. Já está. Epá, o presidente disse que em janeiro ou fevereiro temos uma terceira vaga. Eu já estou tão cansado com as vagas. Porque eles não sabem fazer as coisas. Anselmo, boa noite. Ainda não lá fui abaixo ver como está o estaminé.
podes trazer alguma coisinha docinha, mas tem cuidado, não tragas nenhum vírus dentro da coisinha docinha. Daniel Trepado, boa noite. O que é que eu tinha pensado? Eu estava a pensar aqui uma coisa no instante. Então, vamos falar da proteção. Da proteção, de nós nos protegermos. Eu tenho-vos dado várias dicas e ensinado várias técnicas, embora sejam muito simples, mas são muito boas, a como nos devemos proteger. Mas, também tenho que dizer assim, José Calca Rodrigues, boa noite. Olha, vou indo, mais ou menos. E tu, como vais, José? Então, eu estava a dizer da proteção. Uma das coisas que eu quero dizer da proteção é nós não precisamos de visualizar na nossa mente as coisas como visualizamos com os olhos, como vimos pelos olhos. É uma espécie de percepção que passa na nossa mente e que faz-nos visualizar as coisas, mas não tem que ser tal e qual como ver pelos nossos olhos. Não se esqueçam disso, porque há muita gente que pensa que o que se passa a nível da nossa essência e do nosso cérebro, que são verdadeiros retratos muito bem definidos, diz assim. Isso só acontece quando estamos realmente num estado inconsciente, muito inconsciente, e temos que estar pois, também acontece as pessoas irem ao hospital com uma dor e contaminam-se no hospital. Por isso é que muita gente não vai para o hospital. Então, a percepção, usando a percepção, nós fazemos uma maior visualização de proteção. Às vezes podemos só usar as frases mentais sem ser verbalizadas. E aí também conseguimos fazer uma boa meditação e uma boa visualização daquilo que nós queiramos que nos aconteça. Por exemplo, imagina, não é? Um de vocês quer ficar protegido. Eu ontem utilizei o tubo de luz. Então, vocês são capazes de imaginar, sem ver, de criar o tubo de luz à vossa volta. Nem que seja pela palavra. E pela a vossa forma de estarem a pensar que está a formar um tubo de luz que vocês estão a desenhar. Embora possam não estar a vê-lo, assim como quem vê quem tem os olhos, como quem tem os olhos abertos, mas a verdade é que a vossa mente, ao fazer essa criação, automaticamente, a nível psíquico e espiritual, o nosso corpo fica rodeado por um tubo de luz. Porque querer é poder. E é neste querer que nós começamos a fazer as coisas a nível mental que a nossa mente depois produz de dentro para fora essa proteção que todos nós precisamos para não sermos contaminados com o vírus, para podermos passar com uma pessoa que tenha o vírus, não é? E ela não nos poder pegar a nós. Portanto, se nós fizermos isso, já é mais difícil algum de nós ficar contaminado, mas temos é que fazer disso, temos que trabalhar nessa visualização da proteção, e isso é um trabalho que se faz diariamente, não se pode fazer agora e não se fazer amanhã, temos que fazer todos os dias esse trabalho mental, é visualizarmos um tubo de luz, visualizarmos que estamos rodeados por principalmente algo que nós gostamos, por exemplo, até pode ser uma planta muito bonita, saber do nome da planta, dizemos o nome da planta e ela rodopia em nosso redor e nos protege. Além dos cuidados que nós temos que ter. E então, nós precisamos disso mesmo. Como às vezes resolver um assunto é pensar nele de tal forma, sem pôr muitos obstáculos e sem se calhar vai acontecer. Não podemos fazer uma mentalização assim. Temos, vai acontecer. Mas aquilo tem que estar de acordo
com as normas existe a possibilidade disso acontecer. E estarmos com essa convicção consciente. Não é acreditarmos por acreditarmos, é a nossa vontade de acreditar e a nossa vontade depois de usarmos essa crença em nosso redor. E isso dá muito mais resultado para resolvermos os nossos problemas do dia-a-dia e para resolvermos o conseguirmos estar na Terra sem sermos privados da nossa liberdade e sem sermos privados da nossa saúde, para que nada nos aconteça. É como nós, quando queremos pedir auxílio para alguém, devemos-lo fazer com a convicção daquilo que estamos a fazer e com a compreensão. É preciso termos compreensão, porque se nós compreendemos aquilo que estamos a pedir para alguém, automaticamente a probabilidade disso dar resultado é uma percentagem muito elevada. Se fizermos só por fazermos, já essa percentagem será menos elevada. Por isso, nós temos que usar estes mecanismos da nossa mente, que a nossa mente nos oferta, no sentido de sentirmos todo esse mecanismo, de nós próprios sentirmos. Porque a partir do momento em que o nosso coração sente, em que a nossa mente sente e que a nossa essência sente, a resolução de determinado assunto se dará, porque há um sentir. É como quando alguém fala convosco e vós, ao escutardes, vós às vezes sentis que aquilo não é verdade e às vezes vós não acreditais, mas na verdade aquilo não é verdade, porque vós sentistes logo que aquilo não é verdade. Isso dá-se através da percepção. E todos nós somos pessoas muito perceptíveis. Todos nós temos esse lado da percepção até bastante desenvolvida. Às vezes é que nós não queremos usar, porque a nossa razão pois diz-nos, não é bem assim. A partir do momento em que existe a dúvida em nós, logo o acontecimento não se vai dar. Como, por exemplo, nós percebemos que alguém precisa de ajuda e, por algum motivo, nós temos a percepção que não podemos ajudar. Por muita boa vontade que nós temos, não podemos ajudar. Parece que aquela pessoa tem que passar mesmo por aquilo e não precisamos de ajudar. Aí convido mais à oração por essa pessoa e não à persistência de que podemos ajudar quando nós sabemos que não podemos ajudar. Também nos acontece muitas vezes, e é onde reparar que nos acontece, que em determinado assunto, com determinada pessoa, quando a pessoa está a falar naquilo, nós temos a percepção que somos capazes e que aquilo tem solução. Então aí nós devemos atuar segundo a nossa percepção e segundo a nossa intuição, mas mais a percepção, porque a percepção sente-se a nível físico. A intuição provoca a percepção. Então, nós temos que aproveitar isso para nos defendermos, para defendermos os outros, para nos ajudarmos, para ajudarmos os outros, para convivermos nas nossas relações pessoais e interpessoais de uma forma coerente e de uma forma proativa e muito positiva. Nós temos sempre a noção, quando ao nosso redor os acontecimentos estão a dar, nós temos sempre a noção se eles nos vão atingir, se nós precisamos fazer alguma coisa para que eles não nos atinjam, ou se nós não podemos fazer nada. E é por isso que aquela oração, aquela coisa dos anónimos, dos alcoólicos anónimos é interessante. Deus dá-me a sabedoria para eu compreender aquilo que posso mudar
e dá-me a capacidade para eu agir, vamos dizer assim, para entre aquilo que posso ajudar e aquilo que não posso ajudar, e dá-me a serenidade para eu distinguir essa diferença. Porque é importante distinguir-se essa diferença daquilo que eu posso ou não posso fazer e daquilo que eu posso ou não daquilo que eu posso ou não posso fazer ou daquilo que eu posso mesmo fazer. E quando isso acontece, nós devemos sempre fazer o que a nossa percepção, ou seja, o nosso sentido perceptivo, nos diz, porque ele faz parte da nossa essência. A nossa essência tem muita informação, é como o nosso inconsciente mais profundo. Então, precisamos de ouvir a nossa essência. E ouvir a nossa essência e desenvolvemos esse processo quando nos conseguimos ouvir a nós próprios. Quando estamos a falar e conseguimos nos ouvir pelo ouvido a nós próprios e dentro da nossa mente começa-se a resolver ou a delinear a resolução de um problema, aí nós estamos a evoluir e estamos a usar as armas que temos como seres humanos para resolver problemas, para criar novas situações e para sairmos às vezes das confusões em que muitas vezes inconscientemente ou por descuido nos envolvemos. Sabemos exatamente depois a forma de nos retirarmos dela. E é por isso que é importante nós fazermos as visualizações, nós sabemos pedir auxílio para o nosso amigo ou para a nossa amiga ou para o nosso familiar ou para os nossos inimigos também, porque não? E assim conseguimos dar o nosso contributo, porque é para isso que aqui estamos também, para dar o nosso contributo a toda a humanidade. Neste caso, mesmo não compreendendo muito bem a vigência do vírus neste momento na Terra, nós poderemos, através da nossa percepção e da nossa compreensão, lutar de forma, não é lutar contra ninguém, é lutarmos de forma a conseguirmos ser preservados do toque desse vírus em nós. E lutarmos temos as várias formas, mas também temos esta, que é a melhor de todas, é a forma de compreendermos como e compreendermos se temos a capacidade ou não de levar com o vírus, pronto, que o vírus nos toque, e muitos de nós vai perceber que não tem essa a capacidade, então temos que usar a capacidade da não negação. Nunca devemos negar, existe, é uma realidade, está a provocar o caos na humanidade, é uma realidade, é indiscutível, mas temos que ter a percepção de como esse caos pode não nos tocar. E isso é muito importante. Nós estarmos sempre atentos nesse sentido, maravilhoso. Então, nós temos sempre uma atividade cerebral que não conseguimos parar e nem controlar. E às vezes temos uns pensamentos que dizem assim, está a descansar, tudo se vai resolver e tudo se vai alcançar. E temos outros pensamentos, que é quando nos ligamos à maior parte da realidade, que diz, vai passar, não é bem assim. Estás a ver tantas coisas, isto não vai passar, nós não vamos ter paz nestes meses mais adiante. E isso é mau para nós, porque começamos psiquicamente a ficar mais perturbados e ficamos mais suscetíveis a adquirirmos o vírus e ficamos mais fragilizados. O nosso sistema imunológico não vai funcionar corretamente e nós precisamos que o nosso sistema imunológico funcione corretamente. Além de mais, existem outras coisas que são normais fazermos.
partimos do princípio, nós não fizemos nenhum teste, não sabemos se temos ou se não temos. E há pessoas que têm e nunca vão sentir que têm nada. Pronto. Aqueles que não fizeram testes não sabem que se têm ou se não têm. Pronto. Às vezes a percepção pode nos dizer que nós não temos, e nós não temos mesmo. E a percepção pode nos dizer para termos cuidado para não virmos a ter, e nós temos que obedecer a esse mecanismo nosso, que até é um pouco mais físico do que espiritual, para nos protegermos e precavermos. Por isso é que às vezes estamos ao pé de alguém e de repente nós percepcionamos que há perigo. Não quer dizer que a pessoa já esteja contaminada, mas se há perigo, nós vamos a partir daí tomar as precauções com essa pessoa até ao momento exato em que sentirmos que já podemos estar em paz. Porque antes de alguém ser atingido, é como que avisado pelo perigo que há. As pessoas é que desprezam esse aviso. E nós estamos numa altura que temos que prestar muita atenção para não deixarmos que algum tipo de sinal ou de aviso, não deixarmos de olhar e de pôr em prática esse tipo de sinal ou esse tipo de aviso. Isso chama-se o não facilitar. A máscara defende ou não defende? É conforme o conceito que cada um tem. Sabemos que não é 100% fiável, mas a fiabilidade dela também depende da nossa disposição. Usámo-la por obrigação ou usámo-la porque queremos usar? Porque se os outros usam, eu também vou usar. Ou porque alguém nos diz que é, uma vez que não se tem a certeza a 100%, mas também há ali uma percentagem que até se tem a certeza, eu costumo dizer que na dúvida absolve-se o réu, e por isso vamos usá-lo. Mas nós usarmos a máscara conscientemente e com a consciência de que a máscara nos protege, evidentemente que a máscara vai ter um grau de proteção muito maior de que aquilo que ela própria diz defender. Porque o nosso estado psíquico e a nossa mente determinam. Se nós permitirmos e tivermos consciência que com essas determinações, nós acabamos sempre para ganhar. Haverá poucas vezes a perder. Então, como nós sabemos isso, nós só temos que usar isso. Temos que usar as coisas de maneira a que ganhamos sempre, não tirando essa possibilidade de perdermos. Mas a vida é assim mesmo desde que nascemos. Tanto vocês costumam dizer, quando perguntam ou pedem alguma coisa a alguém, o não está garantido. Agora vamos à conquista do sim. E a vida é isso mesmo. O azar está sempre garantido e os problemas. Vamos à procura. A tristeza está garantida, a depressão está garantida. Agora vamos à procura de situações que nos levam a que também esteja garantida a paz, esteja garantida o bom senso, esteja garantida a positividade. E é aí que nós vamos fazer a nossa luta. E ao fazermos a nossa luta, assim, nós, ao fazermos essa luta assim, nós vamos logo nos preservar a nós próprios. O que é ótimo, nós nos preservarmos a nós próprios. O importante aqui não é aquilo que me possam dizer, mas é aquilo que eu posso sentir. Se há pessoas que sentem que podem andar livremente e que não lhes acontece nada e não tiverem dúvida alguma, também vos digo que essas pessoas raramente lhes vai acontecer seja lá o que for, por menos de mal. Mas se houver uma pessoa que vive sempre
no constante receio e na constante dúvida e diz, a mim vai-me acontecer. Pois, evidentemente que a probabilidade de acontecer a essa pessoa é muito elevada, muito elevada. Portanto, nós temos que jogar com os nossos sentidos todos e temos que jogar muito com a nossa mente, com a nossa força mental e temos que jogar com as nossas atitudes. Nós temos que ter caráter e temos que ter atitude. E não podemos mudar constantemente o caráter para algo mais desconstrutivo, mas sim mudá-lo para algo mais construtivo. A partir do momento em que fazemos isso, não adoecemos tantas vezes, não nos cansamos desesperadamente tantas vezes e até as nossas noites serão sempre muito mais tranquilas. Então, o que é que a reflexão que eu, a mensagem da reflexão que eu estou a fazer, o que é pretendido? É pretendido que a pessoa tenha consciência que é dona de si própria. Não é na totalidade, mas é numa grande percentagem. Que é dona do seu próprio destino e da sua própria vida. Agora, a pessoa tem que ter consciência e tem que ter conhecimento e tem que saber sentir e ler os sinais para perceber exatamente o que tem de fazer para ser uma pessoa muito melhor do que era há 5 anos atrás. Às vezes é a própria vida, através dos acontecimentos, que nos vai ensinando. Mas eu costumo dizer que a inteligência vê-se num indivíduo quando esse indivíduo não precisa de passar por determinadas experiências para compreender que aquilo também lhe pode acontecer a ele. Que a probabilidade de lhe acontecer a ele é igual à probabilidade do acontecimento acontecer a si próprio. A probabilidade é igual para o acontecimento acontecer aos outros. E se nós começamos a ver que nos outros se está a dar um acontecimento, nunca o poderemos negar. Porque a partir do momento que nós negamos-lo, nós tornamos-nos irresponsáveis e aí ficamos mais virados para esse caminho do próprio acontecimento e ele acaba por se dar para nós. Eu não sei se vocês estão a perceber nada. Acredito que é um pouco difícil isto. Não é fácil. E eu agora estava-me a pôr no vosso lugar porque me estava a ouvir e às vezes as coisas são difíceis de entender. Mas nós vivemos é para decifrar o difícil. Porque o fácil nós nem precisamos ter trabalho nenhum, porque nós acabamos sempre por obter. Mas o fácil é sempre muito negativo, traz sempre muitos problemas, muitas complicações. O fácil não é prazeroso. O difícil é muito mais prazeroso. O fácil não é estabilizador, o difícil estabiliza muito mais. Mas evidentemente que o fácil resolve logo tudo. E o difícil não. Mas também uma coisa que é difícil, quando se resolve, nunca mais se destrói. E o fácil não. O fácil vai-se resolvendo todos os dias, mas também todos os dias vai caindo. E nós não pretendemos de remendos. Está bem que agora usa-se na roupa os remendos todos, não é? Faz parte, não é? No meu tempo não, ninguém podia andar roto, porque isso era um desleixo muito grande. Então hoje põem-se remendos, mas nós não podemos pôr os remendos. Depois há outras coisas que socialmente acontecem e que nós nos deixamos conduzir por elas e que nos conduzem a grandes buracos, porque são verdadeiras manipulações. Como, por exemplo, às vezes determinados acontecimentos são provocados pelo próprio homem para que a humanidade se submeta a um comportamento que alguns homens querem que a sociedade tenha. E uma das coisas que esses homens querem é que nós sejamos controlados por eles, para eles poderem fazer as coisas como eles querem e lhes apetecem. E nós temos que trabalhar muito a nossa personalidade, o nosso ser, nesse sentido, para que não possamos ir por essas ondas. Por exemplo, vocês reparem,
as pessoas passam a vida a ver novelas. Está bem que algumas novelas até têm mensagens interessantes e dizem as coisas interessantes. Mas a verdade é que vocês estão distraídos com o jogo de futebol, com a novela. Por exemplo, na comida, vocês muitas vezes vão pelo caminho mais fácil, o que vai trazer mais doenças. Nas novelas, nos filmes, vai trazer mais fantasia para a vossa mente. Portanto, vocês acabam por estar a ser conduzidos por meia dúzia de homens nesta sociedade e neste mundo, acabam por estar a ser manipulados por eles sem sequer, são os grandes líderes e os homens mais ricos, sem sequer se darem conta, porque eles acabam por vos manipular e vocês julgam que têm a sua própria liberdade, julgam que são vocês próprios e não, porque há desde a publicidade, desde o marketing, desde da forma como nos comportamos socialmente, fazendo o que é socialmente correto, são manipulações perfeitas feitas a nós e nós habituamos a essas manipulações e acabamos por seguir um caminho que nós nunca quereríamos seguir, mas adormecemos o nosso próprio caminho. E esta é uma boa altura, porque nós até temos tempo, todos nós, para nós nos descobrirmos a nós próprios e descobrirmos o nosso próprio caminho. É boa altura para nos deixarmos manipular pelas massas, que já estão por sua vez manipuladas, e por esses homens e mulheres que comandam o mundo, nunca nos deixarmos conduzir por eles. É por isso que existe uma grande dúvida nestas vacinas que estão a aparecer tão rapidamente. Há doenças que nós já temos há 30 e 40 anos que não temos vacina para elas. Temos medicamentos que vão curando, vão melhorando a nossa qualidade de vida em determinadas doenças, mas, e às vezes curam, outras vezes não, mas acabamos por sobreviver muitos anos assim. Porquê? Porque tudo carece de um estudo de pessoas sérias, de pessoas honestas. Se nós nos juntamos a pessoas desonestas e pouco sérias e pouco credíveis, mas que nos dizem coisas que a gente até gosta e que achamos que havia de ser, mais depressa nós seguimos uma pessoa assim do que uma pessoa que nos diga a verdade e que nos mostra através dos seus exemplos a verdade. Essa pessoa não tem grande valor para nós. E é aí que está coletivamente a manipulação. Então, cabe-nos a nós, neste período conturbado, de, afinal de contas, percebermos quem somos, o que queremos fazer na vida, como queremos proceder, como queremos caminhar na própria vida e, sobretudo, na realidade, quais são as nossas capacidades. Nós temos que ter sempre consciência que cada um de nós possui capacidades. Muitas delas estão adormecidas. Ou muitas delas não criaram, ou não foi criada as condições necessárias para muitas delas despertarem. E nós estamos aqui para despertarmos, porque cada um de nós é único e sem sombra de dúvida, não há duas pessoas iguais. Há pessoas que têm empatia umas pelas outras, depois deixam-se ir umas pelas outras, mas não estão a ser elas próprias. Nós temos que ser mais nós próprios. Nós temos que ser mais íntegros, mais conhecermos-nos melhor, saber aquilo que queremos mesmo de verdade e não dizemos assim, eu não sou digno que isto me aconteça. Ou dizemos assim, meu Deus, que mal é o que eu te fiz para que isto acontecesse. Não podemos, de maneira nenhuma, estar nessa fase, neste momento. Temos que mudar de fase para, quando isto estiver mais equilibrado, nós não voltarmos a ser os totós que éramos, mas sim seres humanos com uma atitude muito própria, com um conhecimento também muito próprio de si próprio e então ter um caráter diferente e uma atitude diferente.
e só assim é que conseguimos provocar a diferença na humanidade, conseguimos fazer a mudança e conseguimos não manipular, mas levar as pessoas a pensarem. Porque o mal todo é que tudo é dado às pessoas, elas não têm que desenvolver a capacidade de pensar. Elas só pensam às vezes doentemente, quando têm um amor e ele não funciona bem. Quando fazem um negócio, o negócio corre sempre mal. Quando num grupo, elas nunca se conseguem integrar. Só aí é que nós reagimos muito negativamente. Porquê? Porque muitas vezes não tomamos conta de nós, nem sequer sabemos quem somos de verdade e o que queremos de verdade, e não deixamos que as nossas potencialidades se desenvolvessem. Então cabe-nos a nós desenvolver as nossas próprias potencialidades. Por exemplo, uma das coisas que se nota muito na sociedade hoje é que as crianças que nascem são crianças muito problemáticas. Há crianças problemáticas, cuidado. Mas a maior parte delas que as pessoas dizem elas serem problemáticas, por acaso até nem sei. Não são. Não é por acaso, não são mesmo. Quem é problemático somos nós. E nós é que não queremos admitir. Então queremos que a criança se comporte segundo aquilo que nós achamos que é a normalidade. Que nós achamos. E esse nosso achar não é nosso. Foi-nos incutido pela sociedade e pelas pessoas que nos mandaram a informação para nos incutir. Portanto, nós não estamos a ser razoáveis. Então, como muita gente não quer ter trabalho, as pessoas não param um pouco para analisar que aquelas crianças apenas estão a ser elas próprias, com a sua própria personalidade, e estão a ser até mais inteligentes que nós. São tão livres que elas não têm ainda a noção da responsabilidade. Tanto quando elas têm a noção de uma certa responsabilidade, não descoberta por elas, porque lhes também é incutido, existe o conflito. E depois dizemos que as crianças às vezes são atrasadas, hiperativas, uma série de coisas. Mas na verdade, o que se passa é que nós não estamos ao seu nível. Nós estamos ao nosso nível e já somos pessoas deturpadas por si só. Não há um encontro de nós connosco. Deu comigo. E logo, aquilo que eu posso observar, vou dizer que está errado. Mas isso acontece em qualquer classe social, ou seja, tenha-se muito ou pouco conhecimento. Porque as pessoas da classe social também, alta ou baixa, não interessa, mas a da alta, muitas vezes julgam que estão a ser eles. E não estão a ser eles. Estão a ser aquilo que lhes é mais conveniente e porque eles não sabem ser outra coisa a não ser aquilo, o que é mau. Ou seja, eles ainda não se descobriram. E aqui o aspecto religioso e espiritual está mesmo aqui. É no auxiliar a pessoa a descobrir-se. Não é impor à pessoa nada, mas é auxiliar a pessoa a descobrir-se. Esse é o que é o papel fundamental. Que infelizmente nós sabemos que esse papel quase é o último a ser executado, vamos lhe chamar assim. E por isso é que as coisas às vezes dão uma série de asneiras e muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar os seus próprios caminhos e vivem isoladas dentro do seu próprio isolamento. É como viver com medo dentro do seu próprio medo. Uma coisa horrorosa e nós não devemos fazer isso assim. Portanto, devemos começar a refletir de outra maneira, devemos começar a ver as coisas de outra maneira e devemos começar por nos conhecer a nós próprios, independentemente daquilo que as pessoas dizem ou não. Porque o importante é nós sermos nós próprios. E aí conseguimos todas as nossas armas da percepção, da intuição, dos nossos sentidos, da construção, da positividade, dos caminhos. Nós conseguimos olhar o caminho e vermos um caminho totalmente diferente daquele que ali está.
porque aquele foi criado e nós é que temos que criar o nosso próprio caminho. Então, se nós começarmos a fazer todas estas coisas, cada um de nós, claro que amanhã a humanidade será muitíssimo melhor. E é esta a minha reflexão de hoje. Agora vou passar rapidamente, sem ser rapidamente, é uma maneira de eu dizer, vamos então passar para a nossa oração, está bem? Porque acho que não vale a pena eu estar aqui a falar mais, porque acho que já disse, no fundo já disse o suficiente para que vocês possam tomar a vossa própria consciência, para que vocês possam ser mais conscientes. No mundo podem ficar descansados, toda a gente tem razão e ninguém tem razão. A única pessoa que tem razão são vocês próprios. Quando vocês acordarem, toda a gente é sábio e ninguém é sábio. Porque cada um de nós tem a sua própria sabedoria. Há é que saber ter consciência dela e há que sabê-la usar. Portanto, vocês façam só essa reflexão e descubram a vossa percepção, a vossa forma de visualização, a vossa forma de concentração, a vossa forma de poderem viver a vida sem estarem muito preocupados com aquilo que os outros dizem ou fazem, desde que tenham por princípio o amor e por princípio não prejudicar ninguém deliberadamente. Já basta quando prejudicamos alguém quando estamos a ser inconscientes. Isso é que é importante na vida. O nosso papel aqui é mesmo conhecermos a nós próprios. Também é uma missão interessante de cada um de nós. O conhecermos a nós próprios, sabermos por onde queremos ir, o que queremos e o que queremos fazer. O ter consciência disso e ter desenvolvido, ou pelo menos despertado, as nossas sensações, as nossas percepções, a nossa intuição, os nossos sentidos, ter tudo isso desperto e acrescentarmos a atenção, nós até conseguimos mesmo ser e ter grandes momentos de felicidade, de paz, e conseguimos ter grandes momentos em que percebemos realmente o que se está a passar no mundo. A minha reflexão hoje é assim. Prontos, vamos então fazer a oração, não é? Vamos lá. Hoje é um dia assim esquisito, mas mesmo esquisito. Porque hoje sentiu-se muito na energia um descontrole de toda a população e da humanidade. Sentiu-se um descontrole daqueles que tudo sabem, tudo fazem, mas que não se preocupam nem com eles, muito menos se conseguem preocupar com os outros. Ou seja, há uma grande desorganização no movimento de transformação e no movimento energético provocado pelo próprio homem. E a minha oração e a nossa oração hoje vai para que isso não aconteça, vai para esse lugar. E por isso, encarecidamente vos peço, grandes amigos espirituais e vós sobrenatural que andais por todo o lugar e que percebeis exatamente o que se está a passar e que podereis nos dar o conhecimento necessário para que nós possamos passar por estas situações e possamos resolver e para que possamos auxiliar corretamente e de uma maneira humilde e digna todos aqueles que estão em nosso redor e a nós próprios, nós os pedimos ou solicitamos encarecidamente que nos abençoeis de tal forma que ao nos abençoardes nós conseguimos despertar, a nossa mente consiga se organizar e nós conseguimos descobrir rapidamente o nosso projeto de vida e o nosso caminho aqui neste planeta em que vivemos.
Evidentemente que não podemos ser de uma forma incoerentes, não podemos ser mesmo incoerentes de todo, não percebendo que se está a passar esta guerra biológica. E nós aqui também precisamos de um auxílio porque nós não estávamos preparados para ela. Embora nós saibamos também e temos consciência que temos a força necessária, o vosso auxílio para nos adaptarmos às novas realidades. Mas a verdade é que não podemos dispensar de modo algum nem o conhecimento de nós próprios, nem esta agonia porque estamos a passar, e nem podemos dispensar de modo algum ou negar a vossa presença afável e amável, a vossa presença que no fundo nos vai envolver e vai fazer com que nós possamos nos encontrar de uma forma mais coerente, correta, real, de uma forma a que podemos dar o nosso contributo para resolver e para amparar na resolução deste conflito mundial que estamos a passar. Em tempos ídios e nas grandes guerras, muitas mulheres e muitos homens escreviam aos santos e santas, àqueles que tinham fé, cartas. Escreviam cartas físicas e enviavam a esses santos e santas para que fossem escutados. Nós hoje também temos que começar a fazer isso através da palavra. É vos dizer mesmo, sabendo que vós já sabeis, dizer que nós realmente estamos preocupados, que nós realmente não estamos libertos de todo e que nós realmente precisamos de nos conhecer rapidamente e que necessitamos rapidamente de perceber qual é a atitude a ter, de modo a que possamos equilibrar tudo aquilo que se está a passar. Evidentemente que o milagre será provocado por todos nós e o milagre será executado por todos vós. Não queremos, de alguma forma, e sabemos que não o podemos fazer, de alguma forma, dizer que não necessitamos daquilo que está para além de nós, que jamais necessitamos. E não o podemos fazer pelo simples facto que nós, de alguma forma, também estamos para além daquilo que somos. Muitos é que desconhecemos a nossa própria realidade. E nesse sentido, também solicitamos a vossa presença junto de todos aqueles que estão mesmo doentes do Covid, doentes sem ser do Covid, e que precisam de um auxílio rápido. Então, para que os médicos sejam intuídos e sejam chamados à sua própria razão, e para que também todos aqueles que governam as nações se reúnem amiudamente na espiritualidade ou num campo neutro para discutirem a melhor forma de não serem tão manipulistas e de serem pessoas de verdade, humanos de verdade, e preocuparem-se que muitas vezes foram eles que provocaram a situação, provocando o medo, o desconcerto, provocando a falta de conhecimento e provocando o desinteresse por tudo e por todos, e por isso a humanidade comporta-se segundo aquilo que eles, no fim de contas, queriam que acontecesse, que era para não ser muito aborrecido, usarem indevidamente o trabalho alheio para proveito próprio. Mas nós não estamos, e nem podemos de forma alguma julgar e nem dizer esses disparates todos, mas podemos apresentar as nossas preocupações. E é isso que fazemos esta noite perante vós. Estamos a apresentar as nossas preocupações, conscientes que as nossas preocupações vão ser ultrapassadas através do conhecimento adquirido ao longo de séculos e séculos de existência e através da vossa forma de contactar connosco, de nos abraçardes,
é uma metáfora, mas é uma realidade, porque há várias formas de abraçar e de nos tocar os centros nevrálgicos do nosso corpo e da nossa essência, para nós podermos então, como seres conscientes que somos e seres humanos, podermos então agir em conformidade com a nossa própria evolução. Então não queremos esquecer, mais uma vez, todos aqueles que têm desencarnado abruptamente, para que sejam acompanhados aos seus planos espirituais no além, e também todos aqueles que estão adoentados e doentes mesmo, quer com esta guerra biológica, quer com outras patologias que têm e que não estão sendo tratadas. Que haja um despertar repentino para que tudo isso comece a ser tratado e para que o momento em si seja um momento de encontro do indivíduo com o indivíduo, para que todo o coletivo sofra uma reveza em transformação, de modo a que possa o coletivo também, em colaboração convosco, resolverem um problema, mesmo tendo sido criado por alguns homens e algumas mulheres. Então, neste dia, que nós possamos ter uma noite tranquila, descansada, possamos ir às escolas espirituais a fim de conversarmos convosco, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, e possamos ir conviver com aqueles que já passaram pela Terra e que têm um maior conhecimento e uma maior capacidade que a nossa, para que nos possam transmitir algo e que nós, ao despertarmos, possamos trazer isso para o nosso corpo físico e para a nossa consciência. A nossa gratidão também por todos os momentos, e principalmente por este momento e por todos os outros momentos, porque é nestes momentos que nós podemos nos encontrar, e nestes momentos podemos também encontrar o nosso caminho. Por isso, a nossa mais profunda e sincera gratidão. Pronto. Muito obrigado. Já estava a ir longe demais. Não posso, porque senão fico aqui. Muito obrigado também a vocês que estiveram hoje comigo, de alguma forma. E não se esqueçam, façam as vossas orações, façam as vossas reflexões, encontrem-se convosco e façam alguma coisa por vós e pelos outros. Bem-aja e até domingo, tá bem? Um beijo, um abraço e as minhas saudações fraternais. E que vos seja concedido o que vos for devido. E que vos seja concedido o que vos for devido. E que vos seja concedido o que vos for devido. E que me seja concedido o que me for devido. Bem-aja a todos e a minha gratidão para com todos. E dou por terminada a 100ª, 70ª e agora não sei o resto. Eu acho que é a 78ª jornada de oração. Até domingo.